Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao direito constitucional começando do zero. Nós começamos a ver aqui direitos políticos e direitos de partidos políticos. Aqui está na parte, né? Vimos os conceitos iniciais, vimos direitos políticos positivos, né? Capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, direitos políticos negativos. Vimos ontem, né, inexigibilidade. Vamos entrar aqui em perda e suspensão dos direitos políticos e princípio da anterioridade eleitoral, antes de entrar no partidos políticos. Quem tiver interesse aí na descrição do vídeo, temos as redes sociais, se inscrever no canal, compartilhar aí quem está estudando para a área policial, todo o material do canal, né, atende a vários concursos da área policial, temos já gravado curso completo de Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal Especial, algumas revisões discursiva, e alguns não, né? A maioria dos cursos é praticamente um audiobook, você pode ir ouvindo, e a gente vai lendo aí e vai comentando aquilo que é necessário. Vimos aqui, ó, de conceitos iniciais, direitos políticos positivos, né? Capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, o sufrágio. O que mais que nós vimos aqui? Vimos o alistamento eleitoral, alistamento e voto obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18, alistamento vedado a estrangeiros durante o serviço militar obrigatório, conscritos. O que mais que a gente viu? Vimos as características para ser, né, condições de elegibilidade, condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima. Mas direito político negativo foi que a gente viu aqui, né? Viu isso aqui, é a questão daquela inegibilidade reflexa, né? Do marido, né? Do marido com a esposa com o marido, filhos e afins. O que mais? Acabamos aqui. Vimos também do militar, né? O militar que tenha menos de 10 anos deve afastar-se da atividade, que tem mais de 10 anos ele será agregado, e caso ele seja eleito, vai automaticamente para a inatividade. Temos aqui inegibilidades absolutas, são inalistáveis os analfabetos, né? Inegibilidade é aquela pessoa que pode ser votada, né? Se eleger. Inalistáveis é justamente estrangeiros conscritos, os analfabetos relativas, né? Reeleição para o cargo do executivo apenas para um único período, não pode terceiro, ainda que ele inverta, né? Prefeito, vice-prefeito, não pode. Daí seria o terceiro, inegibilidade reflexa, que é o caso de parente, né? Cônjuge, né, parentes e afins consanguíneos ou colateral até o segundo grau, não pode escrever segundo grau, condição de militar, outras inegibilidades estabelecidas em lei, que é a lei da ficha limpa e que mais? Entramos aqui na perda ou suspensão de direitos políticos. Vamos à leitura aqui e os comentários se necessários. Vamos lá. 3.2, perda e suspensão dos direitos políticos. No artigo 15, a Constituição traz as hipóteses de privação dos direitos políticos. Esta dar-se-á de maneira definitiva, denominando-se perda, ou temporária, que é a suspensão. Importante ressaltar que a Constituição, em resposta à ditadura que a precedeu, não permitiu em nenhuma hipótese a cassação dos direitos políticos. Que tal lermos juntos no artigo 5º? Então, hoje nós temos duas possibilidades, que é a perda, né, que é de maneira definitiva, e a suspensão. Então, a suspensão de maneira temporária. Lembrar que ele sempre cobra, lá na lei de probidade administrativa, a cassação à perda, quando na realidade é só suspensão. A lei de probidade administrativa tem suspensão de 3, de 5 e de 8 anos. Vamos lá. Vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos seguintes casos. Ou seja, ele já diz aqui, deixa eu botar aqui a nossa ferramenta aqui de comentário. Ele já diz aqui, isso aqui é o texto constitucional. Então, já diz aqui que é vedada a cassação, né? Então, no Brasil não existe cassação pela própria Constituição. Você não pode cassar os direitos políticos. Cassar, porque tu disse, o que seria cassar os direitos políticos, né? Cassação de direitos políticos. Seria uma ordem, né, de algum dos poderes para que a pessoa não tivesse mais direito, né, a se eleger. E a perda ou a suspensão decorre de um processo. Então, cassação acabou para você. É um ato, né? Você toma um ato e caça o direito político. Caçar é como se você determinasse. A perda ou suspensão, você vai perceber que é diferente. A perda ou suspensão é um procedimento, um processo que a pessoa
né, sofre e aí ela pode perder, ser suspensa seus direitos políticos. A cassação, em geral, está ligada, né, a um ato administrativo de alguém que caça seus direitos políticos. Então, no Brasil é proibido criar qualquer procedimento em que alguém tem um direito, por meio de um ato, tirar o seu direito político, que seria uma cassação. Entendeu? Vamos lá. Qual são os casos de perda ou suspensão? Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, ou seja, o cara deixa de ser brasileiro, então ele tem a perda dos direitos políticos. Incapacidade civil absoluta, aqui pode ser perda ou suspensão, né? Porque ele pode faltar à capacidade. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, então aqui tem uma suspensão, né? Quando dá. Recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, que é aquele caso lá que a gente estudou no artigo 5º, de pessoa que realmente não quer servir as Forças Armadas, aí manda ele fazer uma outra coisa e também não quer, então aí nesse caso ele desobedece, aí nesse caso ele vai ter... Não pode se inscrever em concurso, vestibular. E nem pode se eleger a nada, né? Ele vai ter suspenso os direitos políticos dele. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Isso aqui é o que mais cai em prova, que a gente tem estudado, né? Lá você tem 3 níveis de gradação de suspensão, 3, 5 e 8 anos de suspensão de direitos políticos. Vamos lá. A Constituição não explicita quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão dos direitos políticos. Entretanto, segundo a doutrina, esses dois institutos apresentam a seguinte diferença: a perda se dá por prazo indeterminado, enquanto a suspensão pode se dar tanto por prazo determinado quanto por indeterminado. Na perda, a reaquisição dos direitos políticos não é automática, após a cessação da sua causa. Na suspensão, a reaquisição é automática. Desse modo, para a maior parte dos doutrinadores, tem-se a perda nos incisos 1 e 4, né? Quais são 1 e 4 do artigo 5º? 1 seria o cancelamento da naturalização, o 4 a recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos. Então, você teria a perda aqui. Aqui, eu acho que poderia até ser, né, cancelamento da naturalização, se a pessoa conseguir novamente se naturalizar. Mas aí, pelo que ele está explicando ali, nesses dois casos, você teria que se submeter à elegibilidade de novo. Não voltaria automaticamente, não. Você não teria o mesmo número de eleitor, você teria que ir Fazer um novo alistamento, né? Então, por isso que ele entende que ali seria perda. E a suspensão nos demais casos. Então, cancelamento da naturalização por sentença transitada julgado seria perda, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. E quais seriam os casos de suspensão dos direitos políticos? Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Então, seriam os casos de suspensão. Você está lá com o seu título, entrou numa situação dessa, incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta, um dos casos. A pessoa teve um acidente, ficou em coma. Incapacidade civil absoluta. Não tem como ela, né, se candidatar, nem votar, nem fazer nada. Mas aí depois ela acorda e aí vai continuar, né? Vai continuar a ter o mesmo título de eleitor, a capacidade dela volta. Acordou do coma. Ficou mentalmente, né? Incapacidade mentalmente também. Ficou louco, né? Os loucos chamados. Também. Esse artigo 37 aí é as causas que tem na improbidade administrativa, né? Sim, aí o artigo 37 ele fala que o governo, o Estado, né, poderá ter lei de improbidade administrativa, né? E aí foi criada a Lei 8429, né? Foi feita a lei. Depois a gente vê lá. Mas o artigo 37 fala que vai ter uma lei para regulamentar a questão da probidade administrativa na administração pública, que poderá, como um dos seus efeitos, ter a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Só que lá fala em perda e suspensão. Por isso que o pessoal confunde muito. Mas quando foi feita a lei, ele não colocou nenhum caso de perda, botou todos os casos de suspensão. Porque a Constituição ela deu, né, a margem, que o cara poderia fazer a lei e colocar como punições a perda ou a suspensão. Só que o legislador preferiu ser menos, né, rigoroso. Disse, não, vou regulamentar aqui improbidade administrativa, os casos em que vai ter improbidade administrativa, mas na hora de punir, falou, não, vou botar uma gradação para suspensão. Não colocou perda. Mas pode ter vamos dizer assim, uma proposta de modificação da improbidade administrativa para que tenha perda? Pode, porque a Constituição deixa, entendeu?
Lá não tem nenhum caso de perda hoje na 8429, na Lei de Probidade Administrativa. Na verdade, eles querem mudar, né? Não sei se você sabe, está uma discussão no Congresso de deixar ela mais branda, entendeu? Ao É, eu contrário, né? notei. Está um debate aí de, ao contrário, tirar as punições do jeito que está, tirar os atos que estão lá. Ou É, seja, teve uma não pessoa que é? até usou um termo jurídico lá, dizendo assim, tipo assim, querendo dizer que é legalizar o crime, seria legalizar Não. o crime, porque se os caras estão... O pouco de punição que tem, o pouco de investigação, de poder que tem, aí querem tirar? Pois é, então, na verdade, eles querem modificar ela não para botar mais, né, um pouco mais de rigorosidade ou, né, de coisa, é o contrário, para deixar um pouco mais folgado o negócio. Vamos lá. No caso de condenação criminal transitada em julgado, suspensão dos direitos políticos é imediata, implicando imediata perda do mandato eletivo. Trata-se, segundo a STF, de norma auto-aplicável, que independe para sua imediata incidência de qualquer ato de intermediação legislativa. Isso aqui cai multa. Seria uma norma de aplicabilidade plena, no caso? Auto-aplicável? Sim, mas aí isso aqui dá problema, cara. Isso aqui não sei se está muito bem explicado aqui. Quer dizer que a condenação criminal transitada julgada enquanto durar de seus efeitos. No caso de condenação criminal transitada julgada, a suspensão dos direitos políticos é imediata, implicando imediata perda do mandato eletivo. Trata, segundo o STF, de norma auto-aplicável que independe para sua incidência de qualquer ato de intermediação legislativa. Daí deve ser, tem que ler. Mas por quê? Porque estavam ocorrendo umas situações meio que, como é que eu poderia chamar o nome? Meio que esdrúxulas. O cara era condenado, tudo bem, ele continuava recorrendo e tal, tornozeleira eletrônica, aquela coisa toda, às vezes, e ficava indo lá para o Congresso, né, deputados, né, o cara estava condenado no Supremo, e aí chegou um nível que tem uma outra né, regulamentação na parte do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, dos direitos dos parlamentares, que fala que, mesmo no caso de condenação, a casa irá decidir, né, sobre a perda ou não do mandato, né, sobre a perda ou não do mandato. E ele estava indo para um caso, não sei qual era o caso, não sei qual era o deputado, em que o cara já tinha sido condenado a preso, ou seja, o cara está no regime fechado e, em tese, enquanto a casa não decidisse, praticamente ia se colocar numa situação seguinte: ele estava no fechado pela determinação judicial, pela sentença, mas ele meio que ia ficar num semi-aberto, porque como a casa não tinha cassado ainda o mandato dele, ele tinha o direito também constitucional de continuar frequentando a Câmara, entendeu? Ele estava no fechado, mas como a casa não tinha ainda cassado o mandato dele, né, Pedro não tinha perdido o mandato, porque ele Hum, estava fazendo uma interpretação de que, ok, o Supremo pode condenar o cara, pode, né, sentenciar regime fechado, mas eu, Câmara, tenho ainda que fazer essa intermediação legislativa, porque diz que a casa tem que se pronunciar, entendeu? Sobre a perda, né, do cargo dele. Aí o entendi. cara ia ficar no fechado, mas todo dia que ia lá o carro, o motorista dele da Câmara, pegava ele lá na Papuda, trazia ele para votação, de noite levava ele para Papuda, né? E aí eu acho que essa jurisprudência nova falou, não faz muito na Faz sentido também. interpretação sistemática, aí o fechado que eu determinei vira um semiaberto, né? Então ele está meio que, que burlando, né? Mas hoje a gente tem que entender isso. Então, mas na letra fria da lei fala que a Câmara ou o Senado tem que se pronunciar no caso de condenação criminal. Entendeu? Hoje, então, se aplica isso. Hoje, pelo que eu acompanhei, o último caso que nós tivemos, mas não foi o caso de condenação, mas o caso de mandado de prisão. Você viu que tem, sim, hoje ainda que ter aquela ratificação, né, da Câmara ou do Senado. A ratificação seria o seguinte: eu, Supremo, ou, né, mando prender o cara, né, por crime, né, inafiançável em flagrante delito, que é o único caso que o parlamentar pode ser preso. E aí a Câmara tem que dizer se mantém ou não a prisão, entendeu? Foi o caso, acho que foi deputado Daniel Silveira, o nome do deputado lá do Rio de Pois é, Janeiro. por liberdade de expressão. Uhum, Não, tá um absurdo, sabe? Desculpa, uhum, é melhor nem comentar aqui não, é. mas tá meio estranho aí as coisas. Mas para concurso tem que entender só isso, entender que ele só foi preso porque, em tese, foi, né, colocado que ele estava em flagrante delito e crime inafiançável.
Segundo, a Câmara teve que fazer o procedimento de liberar ou não ele, entendeu? A Câmara poderia, se quisesse, todo mundo votasse ao contrário, ele seria solto, ou seja, seria revogada a ordem do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Mas qual foi a Então, acusação, o senhor sabe, professor? cara, eu não acompanho muito, Tá. mas pelo que eu entendi, foi por atos antidemocráticos, né, de fechar o Congresso, o STF, de incitar a violência contra o poder, né, que são os crimes lá da lei, acho que é os crimes da lei da lei lá, tem uma lei antiga, né, acho que é a Lei de Segurança Nacional e era a lei do Código Penal também que eles colocaram lá. Não me lembro direito, né, já faz algum Entendi. tempo, mas foi sobre isso, né. E a questão de Daniel, o nome flagrante, dele? acho que é Daniel Silveira, a questão da flagrância foi que eles argumentaram que, como enquanto o vídeo estivesse no ar, estava em flagrância, não? Porque o mais difícil é você tentar comprovar a flagrância. Crime inafiançável é fácil, né? Porque, dependendo do crime, já é inafiançável. Agora, a questão da flagrância, ele argumentou no mandado de prisão que era por causa do vídeo não estar no ar, né? Enquanto o vídeo estivesse no ar, tentou tirar depois, mas já estava preso, né? Já tinha sido preso. Vamos lá, a prisão de uma pessoa não é suficiente para que ocorra a suspensão dos direitos políticos. Afinal, há várias situações em que a prisão não é motivada por uma condenação criminal transitada julgado. É o caso, por exemplo, da prisão em flagrante ou da prisão temporária, que não importarão em suspensão de direitos políticos. É importante ficarmos atentos quanto às consequências dos atos de improbidade administrativa. Segundo o artigo 37, parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa resultarão em perda do mandato e na suspensão dos direitos políticos. É bastante comum que as bancas examinadoras tentem enganar os alunos dizendo que no caso de improbidade administrativa haverá perda do mandato e dos direitos políticos. Quando não, né? O direito político é só suspensão. Isso está errado. Nessa situação haverá suspensão dos direitos políticos. Tem que ficar atento a isso. A perda do mandato, entretanto, não se aplica a membro do Congresso Nacional, por determinação do artigo 55, parágrafo 2º da CF. A perda do mandato será decidida pela casa a que pertenceu o congressista, por maioria absoluta, mediante convocação na respectiva mesa ou partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. É isso aqui que eu estou falando para você. Aí, nesse sentido, entende a STF que a condenação criminal transitada julgada, ressalvada a hipótese do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, resulta por si mesma a perda do mandato eletivo do cargo de agente político. Pois é, aí essa briga doutrinária, tá vendo aqui? A própria Constituição diz que tem que ter isso aqui. Mas aí cria essa situação na prática meio estranha, que ó, a perda do mandato não só se aplica a membro do Congresso, não se aplica a membro do Congresso Nacional. Está dizendo que não se aplica. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais, deixa eu ver se eu consigo. Depois que eu tiro, deixa eu botar aqui, botar em vermelho aqui. Vou botar aqui de volta agora. Ih, deixa eu botar aqui. Aqui. É importante. Que aí, se o cara perguntar o texto da lei, que o texto da lei fala que, por determinação do artigo 55, parágrafo 2º, a perda do mandato será decidida pela casa, a que pertence ao congressista, seria do deputado, Câmara dos Deputados, seria senador federal, senador da República, ele é Senado Federal. Só que tem essa questão que a gente estava comentando antes. Chega uma situação que, ok, eu determinei, mas se a Câmara ou o Senado não se reúne para ter a perda, o cara vai continuar tendo que ir lá, que acaba burlando a ordem judicial, né? Enfim. Na Constituição é claro isso. Agora, na prática, para o Supremo hoje é automático, né? Mas a Constituição, no artigo 55, parágrafo 2º, diz que tem que ter essa questão. Vamos aos exercícios. Vamos lá. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017. A condenação do servidor público federal por ato de improbidade administrativa não impede sua candidatura ao cargo de deputado federal, uma vez que tal situação não se inclui entre as hipóteses de suspensão de direitos políticos. E aí? O cara foi condenado por improbidade administrativa. Não é um dos casos de inegibilidade, né? Se eu não me engano.
Não, mas é isso. Ele foi condenado e foi suspenso, né, dos direitos políticos. Então, se ele está inelegível, ele não É, pode não pode se candidatar, né? se candidatar. Errado. Vamos lá. Polícia Civil do Distrito Federal 2015. Suponha-se que Guilherme esteja preso, aguardando o julgamento, que tem até um livro ali, eu falei esteja, tem um livro ali chamado Esteja Preso. Muito Esteja legal. preso? É, Esteja Preso. É do Chico Anísio. Por isso eu falei esteja, sem querer. Mas por quê? Por que É esteja porque preso? Você esteja fala de preso é quê? porque é errado, é errado. Não, porque é errado É, falar esteja errado. esteja. Esteja. Esteja preso. Não, eu só estou lembrando ali o livro. Eu ainda Hum, não li. Esse aí eu não li, era do meu cunhado, me emprestou, acabou ficando aí. E ainda não li. Mas é livro meio que de romance e tal, essas coisas, hum, meio de comédia, é historinha. Aí eu falei agora errado, esteja, eu lembrei do esteja preso. Suponha-se o Chico Anísio, só para comentar, o Chico Anísio era também escritor, né? Todo mundo atrela ele a humorista, mas ele escreveu muita coisa. Escreveu novela, escreveu romances, escreveu scripts, né? De minisséries, de filmes, entendeu? Quem mais É, criou personagem, né, dentro da nosso país foi é, ele, né? Ele é um dos é, maiores criadores e interpretadores pois de é, personagens. mas ele é mais conhecido como assim artista, humorista, né? Por causa da escola do professor Raimundo, que como escritor, mas tem muita coisa escrita. E são coisas que para mim não foram coisas assim, tipo, sem relevância. Tem até alguma relevância, são até bons. Sim. Suponha-se que Guilherme esteja preso, aguardando o julgamento do seu recurso de apelação. Nesse caso, Guilherme não poderá votar por faltar-lhe por causa de sua prisão cautelar o pleno exercício dos direitos políticos. Errado, né? Só é o caso, né, de prisão quando aquela prisão sentença, né? Nós temos, deixa eu explicar, os tipos de prisão que a gente tem no Brasil, a gente já estudou junto. Tem três tipos de prisão no Brasil, né? Tem aquela prisão, aquelas prisões em flagrante, as chamadas preventivas, né? Que pode ser temporária ou a própria preventiva mesmo, né? Preventiva no sentido de prevento, mas tem a prisão, né, provisória, que tem aqueles prazos rápidos, né? Que é 5 ou 30 dias, e tem a prisão preventiva, que não tem prazo. E tem a prisão sentença. Prisão sentença já acabou o processo, agora você vai ter que cumprir. Transitor julgado, né? Aqui, quando a gente fala em direitos políticos, é aquela última prisão, não é aquela em flagrante, porque flagrante é aquela que o cara acabou de cometer o crime, né? Ou, né, cometeu, está cometendo, acabou de cometer. Né? Aqueles vários tipos de prisão em flagrante que a gente estudou, né? Flagrante ficto, todos os tipos de flagrante, né? O início ali. Aquilo ali pode ser convertido, né, em preventivo ou até em temporário, mas mais para preventivo, temporário não. Temporário já é no processo, no inquérito. Ou depois pode ser convertido numa prisão sentença, que é a prisão pena, né? Nesse caso aqui específico, tem que lembrar que é uma sentença transitada e julgada, para ele não poder votar, né? Ele está preso lá, carcerado. Temporário, pode, né? Ele não está condenado. Então, o erro da questão está dizer que ele está esperando aqui, ó, recurso. Entendeu? Então, não tá. Se tem recurso é porque ainda não transitou, né? Entendi. Então, questão errada. Né? Então, a condenação criminal transitada e julgada é que resulta na suspensão de direitos políticos. A prisão cautelar não tem esse efeito. Assim, Guilherme poderá votar. Então, tem que entender isso. O cara não está ainda, pelo princípio, né, da inocência, e não, ainda tem recurso e ainda mantém a inocência. Deixa eu ver, vamos lá, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2015. A prática de atos de improbidade administrativa acarreta a cassação de direitos políticos? Isso é Não com pode, você. não há, é verdade a cassação, né? Não existe isso aqui. A gente tem que marcar aqui em vermelho para destacar, já está. Essa aqui, essa palavrinha aqui, toda hora vai querer cair na pegadinha. Deixa eu botar aqui. É, perda. Perda não, desculpa, suspensão. Poderia ter perda, mas a lei não regulamentou. Né? A incapacidade civil relativa é suficiente para privar o cidadão da fruição dos seus direitos políticos? Essa aí eu li, as outras eu não É, li, não. tá.
Relativa, não, só absoluta, né? Só Mas eu absoluta. não lembro muito dessa relativa, não. Não, mas, pois é, mas aí matou aqui, né? É. A questão está morta aqui. Tem que ser absoluta. Mas vamos Absoluta lá. seria tipo trânsito julgado, né? Não, Assim, eu tô dizendo assim, tipo, se for fazer um paralelo, por ser absoluta, o cara tá absolutamente mesmo não, é porque, preso na ali. verdade, aí a gente vai ter que estudar direito civil, né? Que é a capacidade civil absoluta. Nós temos dois tipos de incapacidade, desculpa. Incapacidade. Dois tipos de incapacidade. Tem a relativa e a absoluta. A absoluta é aquela pessoa em que ela vai ser interditada. Ou seja, você vai ter uma pessoa que vai cuidar de você, é chamado curador, né? Então, você vai ser representado em tudo que você necessita. A incapacidade civil relativa, você vai ter um tutor, a pessoa vai ficar te tutoriando. E nesse caso, você vai receber assistência. Assistência é o quê? Você vai fazer as coisas, mas vai ter uma pessoa te assistindo, dizer, ó, isso, entendeu? Você não vai ser Sim, representado pela pessoa. E aí, lá no Código Civil, tem as várias possibilidades de como isso acontece, né? Então, você tem que comprovar que a pessoa ela tá incapaz absolutamente. Então, hoje, a incapacidade civil absoluta tem pouquíssimos casos restritos, né? Restritos. Eu acho que, né, tem que ver lá, mas foi mudado agora pelo Código da Pessoa com Deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um artigo específico, lógico, tem outros casos, posso estudar. A gente tem aqui, ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Pelo Código Civil, só os menores de 16 anos, né? Incapazes absolutamente, né? São incapazes relativamente a certos atos da maneira de exercer. Os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. Parágrafo único. A incapacidade dos indígenas será regulada pela legislação especial. Aí teríamos que ver que, nesse caso aqui, só o menor de 16 anos entraria no caso de suspensão de direitos políticos. Mas, nesse caso, ele não é nem elegível, né, pela lei eleitoral. E aí, no caso de incapacidade relativa, como é que seria? Porque hoje a incapacidade, em princípio da anterioridade eleitoral, agora a gente vai ler, porque hoje a incapacidade relativa também tem casos, né, relativa, né, relativa, mas a pessoa não consegue exprimir a vontade dela. Como é que ela vai votar? entendi. Você teria que ler no próprio direito eleitoral, né? Teria que se aprofundar mais ainda nesse assunto. Mas aí só tá vendo mesmo É parte o que não. constitucional, né? E aí só tá vendo mesmo que a relativa tem sim os seus direitos, não é suspenso, Uhum. né? Já a Direito absoluta constitucional não. a gente não está aprofundando, mas tem direito eleitoral, né? Tem concursos que cobram especificamente na área jurídica direito eleitoral. E aí tem que se aprofundar. Vamos Falando lá. nisso, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, professor, que eu esqueci, não tem a ver com a gente, não. Tem algum grupo de estudo da magistratura, assim? Tem, mas não é Que meu, eu né? Não é meu. Eu participo dele. Mas participa, né? posso pedir para botar. Eu, assim, Para pedir para eu acrescentar a posso pessoa, né? acrescentar uma pessoa, mando o link para ela. Eu, em tese, né, participo. Não foi eu que criei o grupo, né? Não Entendi. sou eu que sou administrador do grupo, mas eu, assim, tenho plena liberdade para falar, a gente troca ideia lá. Já Depois me manda o existiu, link para mandar para essa tá? pessoa, tá? Obrigado, Liga. viu? Vamos lá. Quarto, princípio da anterioridade eleitoral. Isso aqui também cai muito. No artigo 16, a Constituição traz o princípio da anterioridade eleitoral. Isso toda vez vem em voga que eles querem fazer a reforma eleitoral, alguma mudança ali, aí tem que respeitar o artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Isso aqui cai muito em prova, entendeu? Então, você altera uma lei eleitoral e ela só vai começar a vigir no ano seguinte e ela não vai se aplicar a nenhuma eleição que se ocorrer dentro de um ano da sua vigência. Ou seja, estamos em 2021,
não é isso? Tem pleito eleitoral em 2022? Tem. Se a gente fizer uma reforma eleitoral, ou seja, ou a parte eleitoral, ou no Código Eleitoral brasileiro, ela não vai se aplicar às eleições de 2022, né? Porque ela não se aplicando à eleição que ocorre até um ano da data de sua vigência. Entendeu? Então, só vai se aplicar para as eleições de 2024. Né? Eu acho que estão na briga aí, acho que para mudar, eu acho que é a parte de proporcionalidade, né? Acho que eles querem mudar novamente, voltar como é que era anteriormente. Até eu conversou isso aqui, né? Que hoje não existe mais essa, na verdade, desculpa, a proporcionalidade existe, o que eles querem é que tenha também coligação para proporcionalidade, para aqueles cargos em que você é eleito por voto proporcional, que seria deputado federal, deputado estadual e vereadores. Mas hoje você conta por partido. Eles querem que volte a ser contado também por coligação. Acho que é isso que eles estão querendo mudar. Professor, Oi. eu estava lendo aqui agora, só para até o pessoal de casa também aí que está assistindo, né? O senhor lembra, o senhor lembra que o senhor me falou de uma ponte que significa a lei, né? Ela é aí aqui, por exemplo, eu li, ó. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. Aí eu fiquei Uhum. pensando, mas você está falando que vai entrar em vigor na data da publicação e Uhum. por que vai ser aplicado um ano depois? Aí tem aquela ponte que você falou, né, da criação, como é Uhum. que é? Você lembra? Não, isso Você aí falou dessa ponte. na verdade, chama de escada, né? Escada, né? Uma ponte que eu estava em Escada. dúvida aqui É também. É. escada, não é ponte. É uma escada que a gente chama de escada pontiana, né? Você tem o âmbito da validade da lei, da eficácia, né, e da criação, né, da existência da norma. Então, ela é existente na hora que você aprova ela. Provou, existe. Só que, para ela começar a ter validade, ela precisa ser publicada, né? Então, você publica a lei. Quem faz isso, normalmente, é o Poder Executivo. Quem aprova, quem dá existência a uma lei é o Congresso Nacional. Ele aprova. Só que não é ele que publica. Ele manda para o Poder Executivo. O Poder Executivo pode vetar, inclusive, antes de publicar, antes de dar a validade nela. Porque tipo assim, é um ato complexo. Heterogêneo. Eu Ah, aprovo, tá. não, complexo. Eu aprovo, mas o outro tem que validar, que é o presidente. Ele pode vetar ou não. Ele vetando, pode faltar e cair o veto. Aí, essa parte vetada, o próprio Congresso publica, mas quem faz a promulgação, que é a validade, né, da lei, é que a promulgação se dá com a publicação, é o Poder Executivo. Aí, nesse momento, você tem um outro degrau, que é a validade. Agora, e a eficácia? A eficácia é você aplicar os casos concretos, entendeu? Não, nesse caso, a lei ela vai estar, né, no plano da existência, ela existe, ela vai estar no plano da validade, mas ela não vai ter eficácia durante um ano. Ela vai ter vigência. Vigência é ter validade e ter existência, mas ela não tem eficácia. E Ela tem os segundo, dois primeiros dois degraus, primeiros degraus. mas a eficácia só se dará com um ano após a Da, sua virgem, a sua sua criação, vigência. sua Aham, vigência. Tá. isso. E aí que as pessoas se confundem, acham que só o fato de estar em vigor ela se aplica, não. Tem que ter esse segundo a segunda escada, né, segundo degrau, que seria o plano da eficácia da lei. Então, hoje nós temos leis no Brasil que elas têm duas escadas, só que não tem a terceira. Por quê? Pode estar no caso que a gente chama de vacatio legis, que é o caso aí que está dando vacatio legis especial, de um De ano. um ano. Pode ser o caso que a gente está com o pacote anticrime, que o próprio Poder Judiciário disse, ó, está valendo, existe, está valendo, mas não vai aplicar ainda. Várias regras do pacote de crime não estão sendo aplicadas. Se você entrar no site do Planalto, a lei está lá. Não está dizendo que a lei é inconstitucional, não está dizendo que a lei não tem validade. Está dizendo é que não se aplica a ela. Vai se aplicar o Código de Processo Penal anterior.
Então, você aplica para o inquérito, que é o caso maior clássico que o pessoal está esperando para... É o caso do inquérito, aplicando o arquivamento do inquérito no modelo anterior. Então, tem essas situações. Então, é chamada escada pontiana. Tem várias teorias também, Obrigado. tem outras teorias, mas essa é a escada pontiana. Vamos lá. O que você deve gravar para a prova? A lei eleitoral tem vigência, força de lei, imediatamente, na data da sua publicação. Entretanto, diz efeito apenas em momento futuro. Não se aplica a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Com base nesse dispositivo, o STF afastou a aplicação da lei da ficha limpa às eleições de 2010. Mesmo essa lei tendo entrado em vigor em 2010, não pôde ser aplicada às eleições realizadas naquele ano. Cabe destacar que o STF considera que o princípio da anterioridade eleitoral é cláusula pétrea do texto constitucional, ou seja, cláusula pétrea ninguém pode mudar. Não, vamos mudar que agora a lei entrou em vigor e já tem que valer. Esse artigo 16, né? É, Cláusula pétrea. uma cláusula pétrea. É Ou o núcleo seja, que não pode ser abolido, digamos assim, né? não pode ser colocado uma forma que, não é nem abolido. É o cara vir aqui e dizer, não, agora vai ser 6 meses. Não, é um ano. Modificado, né? Modificado. Pode aumentar? Eu acho que aí poderia aumentar, porque você não estaria prejudicando o artigo. Porque quando eu falo que é cláusula pétrea, fica aparecendo nessa forma que você falou, que eu não posso mexer nada no artigo 5º. Não, não é isso. Eu não posso fazer nada tendente a retirar direitos, ou seja, tendente a abolir. Abolir não no sentido de revogar o artigo, porque aí fica claro que você está tendo prejuízo. Mas, às vezes, uma modificação que não é, em tese, positiva, negativa em relação ao que é direito. Porque aí, quando você vai entrar nessa seara, você vai entender que existe uma chamada condição, um princípio de não retroatividade, ou seja, de não regressão das conquistas. Não é esse o nome correto, mas é o princípio da retroatividade assim, dos ganhos, né, dos ganhos sociais. Né? Ainda não é esse nome, esqueci agora, depois vem aqui. Ou seja, tem um avanço na sua situação, né? Aí você não pode ir lá e Retrocesso. retrocesso, seria isso, você não pode ter um retrocesso. Então, nesse sentido, seria o seguinte, para mim, nesse artigo aqui, eu estou fazendo uma interpretação, para mim, nesse artigo, quando ele fala aqui que a cláusula pétrea, significa que eu não posso modificar. Eu não posso modificar fazendo com que ele seja mais brando. Se a Constituição diz que é um ano, então ela está dando o direito das pessoas se prepararem, os candidatos, né? Os partidos. Na verdade, é um direito do candidato, dos partidos, nesse momento de se adequarem à nova legislação. Eu não posso retroagir esse direito, dizer vai se aplicar agora, porque o cara pode criar uma regra muito restritiva, esdrúxula, e deixar várias pessoas sem competir, ou seja, tirar a pessoa do pleito eleitoral no ano em que vai ocorrer. Meio que, tipo, para, né? Por exemplo, se eu sou um cara que domina o Congresso Nacional, cooptei o Congresso, a gente vive um chamado presidencialismo de coalizão. Estou falando desse governo atual, estou falando da nossa estrutura, nosso sistema político, é um modelo de presidencialismo de coalizão. Então, consigo ter maioria no Congresso. Eu quero tirar um candidato que é forte, que, na verdade, eu só consigo saber no ano da eleição, porque eu não consigo saber quem são os candidatos. Porque você tem toda uma regra eleitoral que tem que ter prévias dentro do partido. Só vou saber isso em abril. E eu faço uma lei em abril e o cara não vai conseguir participar, ou seja, eu tiro o cara do pleito, né? Eu só sei os candidatos para presidente, para governador, para prefeito no ano eleitoral. Pelo Código Eleitoral tem que ter prévias dentro dos partidos. Apesar de eu já saber, assim, a pessoa já se pôs nessa situação, mas só vai ter validade a candidatura dela no que vem. E aí não adianta eu fazer uma lei esse ano tentando tirar ela, pegando um caso específico para tentar fazer uma lei que ela fique impossibilitada, porque não vai valer. Então é meio que para mim, uma garantia do candidato, do partido. Então, sendo nesse sentido, eu poderia mudar esse artigo no sentido de dar mais tempo para entrar em vigência, ou seja, 1 ano e meio, 2 anos, agora menos não. Porque a garantia está justamente nessa questão aí desse vacatio legis, né? Para mim, é aí que está o Como o direito. senhor falou, seria uma maneira até de prejudicar, né? Você vê ali que, vamos supor, que o candidato X, ele está lá em cima,
nas nas pesquisas. pesquisas. Aí ninguém disse, não, a gente vai ter que dar um jeito de tirar esse cara. Aí vai ali, na hora, faz um coloi ali e aprova algo que, de certa forma, você tem certeza que vai Passar, prejudicar né? É, prejudicar. prejudicar a candidatura daquela pessoa e ela vai acabar sendo inelegível naquele ano, aí vai lá e faz. Então, não, né? Não. Esse um ano vai dar para o cara meio que, pô, eu tô me enquadrando aí nessa inelegibilidade, então eu Hum. vou me, né, vou me organizar aqui, digamos. Aham. Lembrando aí, só para finalizar esse nosso comentário aqui. Cláusula pétrea significa que eu não possa mexer, só não posso mexer regredindo esse direito, prejudicando esse direito. Agora, dando mais direito, melhorando ele, posso. Porque fica pensando assim que é imexível, não existe essa palavra, mas é imexível o artigo 5º. Não. Tanto é que a gente viu que foi modificado, né? Sempre está sendo modificado, mas sempre para melhor, né? Um avanço. Vamos lá, umas questõezinhas aqui de princípio da anterioridade. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 2015. Caso seja publicado e passe a viger em fevereiro de 2018, lei que altere o processo eleitoral poderá ser aplicada a Não, pleito eletivo que ocorra em outubro desse mesmo ano? Não, é errado, não. acabamos de ver. Esse aqui parece simples, né? Mas aí imagina, porque, que nem eu falei, concurso é um conjunto de vários Conhecimento. conceitozinhos que você vai acumulando para que você tenha um vasto conhecimento, né? Você vai pegando um conjunto de informaçõezinhas, acumulando, daqui a pouco você tem um vasto conhecimento sistemático de determinada área do conhecimento. Isso é simples, mas provavelmente algumas pessoas erraram isso, né? Porque, na verdade, isso é É tanta muita coisa, coisa, é muito detalhezinho, né? e não é só de um assunto só, né, professor? Não é só detalhezinho de direito político, é de direito penal, de direito processual penal. Aí dentro dessas matérias ainda tem os assuntos, né? A aplicabilidade da lei penal no tempo, no espaço, e assim vai, né? E a única forma de você, né, ter essa, vamos dizer assim, essa questão, isso aqui agora, a gente acabou de ler, simples, fácil, está errado. Isso se tornar uma coisa lá no longo prazo, é revisão, 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 exercício, exercício, exercício. Chega um momento que isso aqui nem exercício sobre, né, isso nem faço. Que eu já sei, já entendi como é cobrado de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, então já sei todas as possibilidades de cobrar. Vamos lá. Só para mostrar, tá vendo, um concurso do Tribunal Regional, assim, de cara, mas lá na hora da prova, se você não leu, não revisou, se era 2 anos, pode, não pode, né? Segundo o artigo 16, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, a lei publicada em 2018 não se aplicará à eleição que ocorra nesse mesmo ano. Questão errada. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 2015. A norma constitucional consagra o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual fundamental do cidadão. Ok. É a norma constitucional que consagrar o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual. É aquilo que a gente falou da, Causa da, da pétrea, causa né? pétrea. É. Aí, por exemplo, uma questão mais difícil. Ela pode ser Desculpa. modificada? Pode, né? De forma positiva, sim. Uhum. Não, mas se fosse genérico, pode ser modificada? Em tese, para SESC, uma Sim, questão dessa está correta. sim. Porque aqui está correta, porque ele está botando aqui, ele está querendo abolir. Não pode. Abolir é revogar, não pode. Mas posso modificar? Posso. Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes na parte de causa da pedra o pessoal erra isso. Ah, não, não pode modificar. Não, peraí. Causa pétrea não é que não posso modificar, eu não posso abolir, ou não posso alterar de forma que eu prejudique o texto atual, entendeu? Se torne ruim para quem era o destinatário desse direito. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Partidos políticos, isso aqui é rapidinho. Disposições gerais. Os partidos políticos, a gente lê os direitos políticos, agora os partidos políticos. Os partidos políticos, instituições essenciais à preservação do Estado Democrático de Direito, são entidades de direito privado que se organizam em torno de ideias e convicções políticas comuns.
almejando a conquista e manutenção do poder por meio das eleições. A Constituição Federal de 1988 trata dos partidos políticos em seu artigo 17. Vamos à sua análise. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, vamos lá. É livre... Professor, Oi. o pluripartidarismo está na Fundamentos do Brasil, né? No seu Também. sentido, pluralismo político, né? Pluralismo político. Não, tem o pluralismo político, a diversidade de ideia, e tem o pluripartidarismo, são vários partidos políticos, né? Uhum. Então, o partido político é livre a criação, aqui, ó, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Eu posso fundir todos os 30, sei lá, 32, 33 partidos para criar um só? Não. Criar dois? Não. Criar três? Aí ele diria que manteria o pluripartidarismo. Então, ele está dizendo assim, ó, resguardado o quê? Ou seja, eu posso fundir, mas não posso deixar de ter vários partidos. Que pode ter um grande acordão nacional, o pessoal resolver todo mundo se juntar. Por isso que ele está botando nesse formato, que é resguardado, ou seja, protegido, que não pode prejudicar o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observar os seguintes preceitos. Vamos lá. Há o que falar de pluri, né? Uhum. Dois, eu acho também não. A partir de três. Veja que a plena liberdade de criação dos partidos políticos, desde que resguardados certos valores. A soberania nacional, não pode haver partido vinculado à entidade ou governo estrangeiro. O regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Não pode haver partido nazista ou racista, por exemplo. A seguir, são listados os preceitos a serem observados pelos partidos políticos. Caráter nacional. Não pode haver um partido político envolvendo só um Estado-membro ou município, ou o Distrito Federal. Só poderá ser reconhecido como partido político aquele que tiver repercussão em todo o país. Isso visa evitar que interesses de grupos minoritários tenham legitimidade em detrimento daqueles que representam toda a sociedade. Criar um partido político específico do Sul, porque o Sul sempre tem aquela questão de que eles querem se separar, que o Sul não faz parte do Brasil, né? Foi incorporado ao Brasil. Criar um partido e que a defesa dos caras lá no Congresso Nacional é mudar a Constituição para que tenha... É proibida a secessão, né, professor? Então, até constitucionalmente, se eles inventarem de querer se separar, a gente manda lá uma intervenção militar lá, né? Não pode. Não pode. Não, mas também não pode nem ter partido, né, que tem essa visão. Essa visão, né? Porque vai ter que ter partido, tem que ser nacional o partido. Vamos lá, o partido ele tem que ter tem a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. A soberania nacional é um princípio que limita o funcionamento dos partidos políticos. Não pode haver, portanto, partido político que receba recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, tampouco que se subordine a estes. Essa proibição visa impedir que os interesses da República Federativa do Brasil fiquem subordinados a capital estrangeiro. Inciso 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. A prestação de contas à Justiça Eleitoral tem como objetivo impedir a existência de caixa 2 nos pleitos eleitorais. Com isso, as contas dos partidos seriam todas submetidas à fiscalização financeira. Seriam não, são todas submetidas à fiscalização financeira em prol da moralidade pública. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Esse dispositivo é uma norma de eficácia limitada, tendo sido regulado pela Lei 9.096 de 95. Parágrafo 1º. Assegurar aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais. Isso aqui que eles querem mudar. Esse aqui, ó. Hoje é proibido nas eleições proporcionais você ter coligação. Aqui, ó. Isso aqui. É isso que eles querem mudar na Constituição. Então, hoje é o seguinte... Mas isso aqui está falando nas eleições majoritárias, que seria prefeito ao executivo, né? Mas é vedada nas proporcionais. É isso que eles querem voltar.
Dadas as suas selecionais. Eleições Entendeu? proporcionais, Aí, tá? Não tinha visto a proporcionais, não. hoje você não pode juntar vários partidos para eleger deputados, vereadores e deputados estaduais. Por quê? Porque Senador é majoritário também, professor? Desculpa. Senador, senador é majoritário. tá, Senador você vota senador na e todos os pessoa, executivos, todos né? os Governador, executivos, prefeito e presidente, não é isso? presidente. Senador você Tá, vota na pessoa, né? Você vota só sim, às vezes é uma tá. vaga só, duas, dependendo do período. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Só atenta a isso aqui, que hoje é vedado. Autonomia partidária, assegurada no parágrafo 1º do artigo 17, visa impedir qualquer controle do Estado sobre os partidos políticos. Cria uma área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do poder público, vedando nesse domínio jurídico qualquer ensaio de gerência legislativa do poder estatal. O que seria isso? Eu posso criar o estatuto que eu quiser. O que ele está dando aqui, né? Autonomia partidária, né? Impedir que, tipo assim, o partido só tem que ter 2 diretorias, 3 diretorias, não pode ter presidente honorário, não, nada disso. O estatuto aqui, ó, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, né? Estabelecer as escolhas, né? De formação, duração, tudo. Ou seja, eu posso criar o partido com a estrutura que eu quiser, entendeu? 10, 20, 30, a ideia do partido. Não pode nenhuma lei dizer todo partido vai ter que ser assim. Cada partido escolhe o seu. Tem partido que o presidente é de eterno, né? É honorário, normalmente, que eles colocam. Nesse sentido, garante-se aos partidos políticos a liberdade de definir sua estrutura interna, bem como estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórias. Provisórios, né? Que teria que estar em plural masculino. Também fica garantida aos partidos políticos a liberdade para definir sua organização e funcionamento, adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Com a emenda constitucional 97 de 2017, ficam proibidas as coligações nas eleições proporcionais, eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador. É isso aqui que está querendo mudar, provavelmente, como está na imprensa, é coisa de quem prova, né? Toda vez que começa a aparecer muito na imprensa uma coisa, tem que ficar atento, que o examinador gosta disso, né? Está aparecendo muito, vamos ver se o pessoal vai saber sobre isso. Isso aqui, ó. Entendi. Em 2020, ela foi válida, isso daí. Ou seja, a regra da contagem da proporcionalidade se dava só pelo partido, não por coligação. 2020 foi feito isso aí? Foi. Não, 2020 foi nesse formato. Então, não De existia coligação proporcional nas eleições, coligações nas eleições proporcionais. você, por exemplo, se candidatasse a vereador, a contagem dos votos ia ser só pelo seu partido. Então, se no seu partido teve X votos, divide ali e vê se seu partido consegue ter, né? Ter a chamada lá, a cota para entrar. Então, antigamente era por coligação, entendeu? Vários partidos, somava todos os partidos. Entendeu? Isso aí não faz sentido pelo seguinte motivo. O pessoal faz isso só mesmo para se eleger. Porque quando chega lá dentro, os partidos são tudo um inimigo um do outro, um falando do outro. Então não é uma coligação. Se a coligação valesse também para a execução do mandato, mas não. Porque ela só serve para a eleição. Depois todo mundo se separa e lá dentro cada um luta pelo seu. E aí você aproveitou que estava na coligação para tentar entrar com menos votos, mas chega lá você não vai seguir as orientações daquela coligação. Entendeu? Então por isso que é a crítica da coligação. Se fosse uma coligação que fosse se manter ao longo dos 4 anos seguintes da eleição, mas não é. É só mesmo para você aproveitar a brecha de você, cara que recebeu muito votos dentro da coligação, você conseguir entrar na rabeira dele, entendeu? Mas chegar lá dentro, você não vai seguir o que ele, né? Orientação. Até porque você nem é do partido dele. Então, é essa crítica de não ter coligação para eleições, né? Eleições proporcionais. Destaca-se que, a partir da Emenda Constitucional 52 de 2006, passou a não haver mais, no ordenamento jurídico nacional, obrigatoriedade de simetria das coligações em âmbito nacional, estadual e municipal. Em outras palavras, não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Assim, uma coligação feita para as eleições nacionais não precisa ser repetida nas eleições estaduais. Não se aplica o princípio da verticalização na formação das coligações. Com o intuito de favorecer a democracia, foi assegurada a autonomia dos partidos políticos, mas exigiu-se que seus estatutos estabeleçam normas de disciplina
e fidelidade partidária. Com o mesmo objetivo, também foram assegurados aos partidos políticos recursos de fundo partidário e acesso ao rádio e à televisão, na forma da lei. E foi vedada a utilização de organização paramilitar pelos mesmos. É o parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. A aquisição de personalidade jurídica dos partidos políticos deve ser conforme as normas do Código Civil, artigo 45 e 985, e da Lei de Registro Público, artigo 120. Nesse sentido, a aquisição de personalidade se dá por serem os partidos políticos pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Após o cartório de registro de títulos e documentos aferir se os requisitos legais foram respeitados, resta lavrar o registro dos estatutos do partido político no Tribunal Superior Eleitoral. Com o registro do estatuto no TSE, o partido irá adquirir capacidade política. Artigo 17, não está algum comentário aqui não. Artigo 17. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3%, vamos marcar isso aqui, 3% dos votos válidos, distribuindo pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, nós temos 27. Então, 27 dividido por 3, você vai ter mais ou menos aí 7, 7, 14, com mais 7, 21. 8, 8, 16, com mais 8, Dá 24. 9. 3 vezes 9, 27. Vai dar 9. Então, tem que ter no mínimo 9 estados da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Não entendi muito. Peraí, professor. Obtiver a eleição na Câmara de Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos. Então, seriam 3%. Então, 200 milhões, 10%, 2 milhões dá 6 milhões. Né? 6 milhões seriam 3%. Distribuições em pelo menos 1/3, 9, 1/3 é 9 mesmo, da federação, com no mínimo 2% de votos válidos em cada uma delas. Isso para o quê? Para ter acesso... gratuito do rádio, televisão, na forma da lei. E o recurso partidário. Fundo partidário, que é o mais importante. É aqui que vem o seu dinheiro. Para você pagar. Para você receber, para pagar o diretor, para pagar a secretária do partido, para pagar, entendeu? Entendi. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou seja, você só ganha dinheiro, que é a briga que está tendo agora, que quer aumentar para quase 6 bilhões. Imagina quanto é que é para cada um partido. Nós temos 32 partidos. É muita grana. E esse dinheiro é dos impostos. Você paga imposto para manter os partidos, não? Dá muita grana. Muita grana. Foi uma opção, mas foi uma opção que o Brasil tomou, né? Porque antes não tinha isso. Por que foi criado o fundo partidário? Porque, não vamos mais aceitar que ninguém financie partido, ninguém doe para partido nenhum. Porque as construtoras bancavam os partidos. As construtoras chegavam, quanto é que está precisando de 2 milhões de tons? Mas depois ela queria ganhar a licitação. Esse que era a problemática. Então, falar, nenhuma empresa pode financiar partido. E como é que vai manter a secretária, água, luz, telefone? Não, vamos criar um fundo que o próprio governo vai bancar vocês. Essa coisa que agora a gente está rediscutindo. Pô, mas que loucura é essa? O cara vai tirar quase 6 bilhões do orçamento, faltando dinheiro para o Bolsa Família ou Auxílio Emergencial Brasil, o nome que for, para dar para... Quantos Bolsa Família, Auxílio Brasil pagaria com esses 6 bilhões? Então, é essa discussão que está tendo hoje, né? O Bolsonaro vai vetar e não sei se os caras vão manter. Na verdade, o problema não é o valor, é que foi o aumento que está sendo discutido. Era quase 2 bi. Está indo para 6 agora. Justamente no período eleitoral, né? Que é ano que vem. O objetivo do fundo partidário é garantir o financiamento das atividades dos partidos políticos. Os recursos desse fundo são distribuídos pelo TSE aos órgãos nacionais do partido, a Lei 9.995, artigo 41, inciso 2. Já o acesso gratuito ao rádio e TV, conforme se depreende do parágrafo 3º, artigo 17, é instituído pelo legislador ordinário, que estabelece
que estabelece anualmente os critérios de sua utilização. Seu objetivo é igualizar, por métodos ponderados, as oportunidades dos candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento de expor ao eleitorado suas propostas, é o chamado direito de antena. Parágrafo 4º, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Essa proibição se coaduna com o artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal de 88, que dispõe que é plena livre associação, plena liberdade de associação, plena a liberdade de associação para fins lícitos, liberdade de caráter paramilitar. Resumindo, nós temos os partidos políticos, natureza jurídica, pessoas jurídicas de direito privado, aquisição de personalidade, registro de atos constitutivos no cartório, aquisição de capacidade política, registro do estatuto no TSE, preceitos, caráter nacional, proibição de recebimento de recursos de entidade ou governos estrangeiros, proteção de contas da justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Emenda Constitucional 97, introdução. Deixa eu ver quanto é que falta aqui, que a gente acha que já acaba hoje isso aqui. A emenda constitucional 97. Não, tem muita coisa. Ou não, ainda. Se a gente ler rápido, a gente consegue acabar e deixa só os exercícios. Vamos fazer isso. Se der, faz. Por mim, tudo bem. Vamos ler, então, para finalizar esse material logo. Vamos lá, emenda constitucional 97. O Brasil tem 35 partidos políticos no Tribunal Superior Eleitoral, muitos dos quais com baixa ou nenhuma representatividade no Congresso Nacional. Acho que a representatividade só tem de 32 a 31, que recebe, inclusive, fundo partidário, né? O resto não recebe, porque não cumpre esse critério aqui. Não consegue cumprir esse critério. Vamos lá. O Brasil tem 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, muitos dos quais com baixa ou nenhuma representatividade no Congresso Nacional. Ao contrário do que se concebe como ideal de um regime democrático, vários partidos políticos não têm programas partidários claros e que se conectam diretamente com os eleitores. É um cenário bem distinto, por exemplo, daquele que se percebe na política norte-americana, que vencia a clássica rivalidade republicanos e democratas. Só que ele erra de dizer que só tem esses partidos políticos. Nos Estados Unidos tem vários partidos políticos. Tem mais de 200. Aí é uma crítica errada ali. Tem um livro ali de como é que funciona a justiça eleitoral, né? A parte eleitoral americana. Não sei se você sabe, os Estados Unidos tem mais de 200 partidos políticos. Só que são muito pequenos. Porque lá, diferente daqui, os partidos eles não precisam ser, os partidos não precisam ser nacionais. Lá pode ter partidos estaduais. Tem partido lá que é só estadual. Nos Estados Unidos, o eleitor consegue se identificar com pertencente a um grupo ou outro, baseado no quanto a sua visão de mundo é aderente a cada um dos programas partidários. Cara, ele errou feio aqui, ele não estudou o sistema americano. Mas o sistema americano são mais de 200 partidos, tem vários candidatos, o que a gente vê só são... É porque são os maiores, né? Lá, na verdade, tem 2 que dominam, mas os outros não conseguem. Mas lá você tem, por exemplo, até o Kanye West, que é um cantor de rap, lá era candidato a presidente dos Estados Unidos, mas nunca. Teve, sei lá, 60 mil votos lá, entendeu? Porque quem domina mesmo é só os 2 grandes partidos, mas teve vários candidatos. Tem candidato lá que não recebe nem voto, candidato a presidente não recebe voto nenhum, porque tem partidos estaduais. Lá é diferente. Depois que dá um Google, quiser saber sobre o sistema eleitoral americano, você está no Wikipedia também. Não precisa estar naquele livro ali. Aqui a realidade é bem diferente. Vive-se uma nítida crise política. Em razão de inúmeros escândalos de corrupção, os cidadãos já não confiam mais nos políticos. Pode-se dizer que no Brasil há uma crise de representatividade, que tem como uma das suas faces a existência de partidos políticos com pouco ou nenhuma conexão com o eleitorado, que são criados com o objetivo de abocanhar uma fatia dos recursos do fundo partidário e do tempo de propaganda eleitoral no rádio e televisão, direito de antena. Há muito se fala, inclusive, a existência dos chamados partidos de aluguel. Nesse contexto, foi promulgada a Emenda Constitucional 97 de 2017, que cria uma cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, para os partidos políticos. O objetivo é que, ao longo dos próximos anos, partidos com pouco ou nenhuma representatividade, baixa performance eleitoral, deixem de ter direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Explicaremos mais à frente o exato funcionamento dessa cláusula de desempenho. No entanto, é importante que você saiba que ela só estará efetivamente implementada em 2030. Até lá, será aplicável um regime de transição que prevê um enrijecimento gradual das regras. Cláusula de barreira. A cláusula de barreira está prevista no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte: somente terão direito ao recurso partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei os partidos que alternativamente, tem que botar aqui, os partidos que alternativamente tiverem
Aí vamos botar aqui esse aqui. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, né, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço de unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, né, tiver elegido 15 deputados federais, Isso distribuídos que é em a pelo cláusula menos, Cláudio barreira. Barreira, né, distribuídos em pelo menos um terço das federações da federação. Os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito à rádio e televisão não estarão disponíveis para todos os partidos, mas apenas aqueles que cumprem os requisitos constitucionais. Para que o partido político receba o recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão, ele precisará ter um mínimo de votos nas eleições para a Câmara de Deputados ou um número mínimo de deputados federais eleitos. São critérios alternativos, ou seja, basta que o partido político cumpra um deles e receberá os recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão. Quais são esses critérios? Número mínimo de votos válidos. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, o partido político deverá ter, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos para cada uma delas. Número mínimo de deputados federais eleitos. Irão cumprir a cláusula de barreira aqueles partidos tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos pelo menos um terço das unidades da federação. Conforme já comentamos anteriormente, a cláusula de barreira da emenda constitucional 97 somente será plenamente aplicável em 2030, ou seja, haverá um período de transição razoável para que os parlamentares dos partidos possam se adequar às novas regras. A Lei 9.096 de 95, que dispõe sobre os partidos políticos, constitui a cláusula de barreira mais rígida do que a imposta pela emenda constitucional 97. Nesse sentido, veja-se o artigo 13 da referida lei. Tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tem elegido representante o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, obtém o apoio de, no mínimo, 5%, a diferença aqui é 5% dos votos apurados, ali é 3, né? Não computados votos brancos e nulos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 2% do total de cada um deles. Aqui é 5, na lei. Na Constituição são Pois é, 3. Mas vamos ler o eu, que, que ele fala aqui. Vamos lá, calma aí. A cláusula de barreira imposta pela Lei 9.096 também previa um regime de transição que deveria ser plenamente aplicável apenas nas eleições de 2007. Em 2006, porém, o STF declarou inconstitucionalidade da cláusula de barreira por entender que viola o direito das minorias políticas. A emenda constitucional 97 representa, portanto, uma verdadeira reação legislativa ao Congresso Nacional. Então, na verdade, a lei é inconstitucional, né? Isso aqui foi julgado inconstitucional. Só os que como foi 5%. Só que como foi colocado direto na Constituição, não tem como o Supremo, né? E por isso que ele está falando isso, foi uma reação legislativa do Congresso Nacional por causa do julgamento, desse julgamento. O regime de transição da Emenda Constitucional 97 de 2017. A Emenda Constitucional 97 de 2017 prevê um regime de transição até 2030, quando a cláusula de barreira estará efetivamente implementada. Nesse sentido, transcreveremos abaixo o artigo 3º da Emenda Constitucional 97. O disposto no artigo 3º parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão, aplicar-se-á a partir das eleições de 2030. Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que, na legislatura seguinte às eleições de 2018, que é a de 2020 e 2022 que a gente está passando, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 1,5%, né, dos votos válidos, não 3, né, que distribuírem pelo menos um terço da unidade federal com no mínimo 1%. Então, não é 2. Então, aqui é 3 e aqui é 2. Obtiverem elegido pelo menos 9, então não é 15, né? Aqui no original, quanto aqui? Elegido pelo menos 15. Então, ele está no momento de transição, então não precisa cumprir aquele ali. 9 deputados, em pelo menos. Nas legislaturas seguintes às eleições de 2022, tem 2% e 1% tiveram no mínimo 11. Na legislatura de 2026, então, em 2026, 2,5 e 1,5. Elegido no mínimo 13. E foi só aumentando, né? E aí, em 2030 você vai ter o completo. É possível notar que há um enrijecimento gradual das regras, mas sempre levando em consideração dois critérios alternativos: o número de votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados ou o número de deputados federais eleitos.
Parlamentar eleito por partido que não cumpra a cláusula de barreira. Os partidos políticos que não cumprirem a cláusula de barreira não serão automaticamente extintos. Eles poderão continuar existindo, mas não receberão recursos do fundo partidário, tampouco terão direito de antena. É possível, portanto, que um parlamentar seja eleito concorrendo por um partido político que não cumpre a cláusula de barreira. A Constituição Federal admite que o parlamentar eleito nessas condições se filia a um partido político que cumpra a cláusula de barreira, sem que isso implique na perda do mandato. Sobre o tema, cabe destacar que o entendimento do STF é de que a desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato dos parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, salvo justa causa, por exemplo, desvio da orientação ideológica do partido. Tal regra não se aplica, segundo o artigo 17, parágrafo 5 da CF, aos parlamentares eleitos por partidos que não cumprem a cláusula de barreira. Artigo 17, parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preenche os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato a outro partido que o tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Há ainda outro elemento importante a se comentar. Quando o parlamentar, na situação acima mencionada, se filiar a outro partido político, essa filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Em outras palavras, o partido político que recebeu o parlamentar eleito não ganhará, em razão disso, um volume maior de recursos do fundo partidário, tampouco maior tempo de rádio e televisão. Vedação às coligações nas eleições proporcionais. A emenda constitucional 97 de 2017 alterou a redação do artigo 17, parágrafo 1º, e passou a proibir as coligações nas eleições proporcionais. Assim, nas eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador não são admitidas coligações. Essa regra será aplicável a partir das eleições de 2020, que foi isso que ocorreu agora nos estados, nos municípios, né? Vamos lá, os exercícios para finalizar a aula de hoje. Ministério Público do Piauí. Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas coligações eleitorais que vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual e distrital. E aí, coligação pode ser vinculada? Não, né? Não há uma vinculação. Posso fazer uma coligação no âmbito nacional, ela não precisa ser a mesma no âmbito municipal. Isso daqui a gente leu aqui em cima. Lembrou? Ou seja, coligação, primeiro, hoje, da forma que está posta, não vale para as eleições proporcionais. Segundo, as coligações majoritárias, elas não são verticais. A partir do momento que eu liguei 2 partidos aqui no nível nacional, não sou obrigado a ligar embaixo também. Embaixo é que ela pode brigarem, mas aqui em cima a gente é coligado, entendeu? Então, vamos lá. A coligação é quando eu junto um partido no outro para concorrer. Isso é proibido para você concorrer aqui, ó. Proibido para você concorrer para deputado estadual, proibido, coligação é proibido. E vereador. Deputado federal, deputado federal. É permitida a coligação para majoritário, para as eleições majoritárias. Prefeito, governador, senador, presidente e senador, certo? Só que tem uma outra regra. A coligação, ela não é vertical. Ou seja, se eu coliguei para concorrer para presidente, não significa que eu tenho que me coligar para concorrer para prefeito. Eles estão livres lá embaixo, entendeu? Porque as brigas podem ser locais. Então, é isso que está errado, não? Poderão definir regidos coligados, não? Eleitorais que vincularão aqui, ó, não vai vincular, entendeu? Vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, não vai vincular a coligação. Vamos lá. De fato, os partidos políticos têm autonomia administrativa para definir o regime de suas coligações eleitorais. Entretanto, não abre autoridade de vinculação de candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Tribunal de Contas de Pernambuco, 2017. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei eleitoral, não da lei civil, né? Devendo seu estatuto ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que estão sediados, não, né? Os partidos políticos podem adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. Eles vão no registro civil de título e documento. É igual uma igreja, né? Pegar e ir no cartório e registrar. Não existe. Essa quadra aqui, ó. Esse quadrinho aqui. Civil e depois a superior eleitoral. Aqui, ó. A natureza dele, a criação, a natureza jurídica, é pessoa jurídica de direito privado. Isso aqui é cartório, vai no cartório aqui. Entendeu? Entendi. Aí ele tem a capacidade jurídica.
capacidade, né, a questão de capacidade, aqui a natureza jurídica, não, aqui, ó, desculpa, é registro do ato contínuo, capacidade de personalidade, capacidade jurídica, capacidade política de concorrer, aí sim tem que registrar no estatuto aqui no TSE. Posso ter um partido que não está registrado no TSE? Pode, mas ele não vai poder concorrer a nada, né? Quem não quis ainda se filiar, vamos lá. Então, errado essa daqui. Vamos lá. Próxima. Polícia Civil do Distrito Federal. 2015. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna, a sua organização e seu funcionamento. Correto, né? Podendo receber doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras? Não. Não, né? Hoje você só pode receber dinheiro do fundo partidário. Por isso que eles mudaram a Constituição. E agora está dando esse problema aí. Antigamente quem financiava eram as construtoras, mas viu no que deu, né? Pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 2014. O princípio da liberdade partidária consagrado na Constituição Federal é ilimitado. Por conseguinte, ainda que ética ou politicamente censurável, é possível a criação no país de agremiações políticas destinadas a suprimir o regime democrático? Não. Cara, pois não se pode subtrair previamente do debate político quaisquer ideias em relação à estruturação do Estado? Não, né? Você tem que seguir os princípios. Eu podia botar aqui, né? Você não pode criar um partido que fira a soberania nacional, então não pode receber dinheiro de fora, regime idolatrado, né, pluripartidarismo, não pode ter um partido que seja nazista, porque não pode respeitar os direitos fundamentais, né? Então é isso. Depois a gente continua as questões comentadas de todos os assuntos, tanto dos direitos políticos quanto dos partidos políticos. Vamos lá. Valeu, meu irmão. Valeu, um Excelente abraço. dia. Muito obrigado. Um abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.